Bom dia, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Um cidadão idoso estava a guiar na autoestrada quando o telefone dele tocou. Pegou o telefone e ouviu a voz da sua esposa a dizer: "Ouve, querido João, acabei de ouvir as notícias que há um carro na autoestrada, na rodovia do Presidente Dutra, no caminho errado, por isso toma cuidado." E então o cavalheiro disse assim à esposa: "Ouça, querida, não é só um carro, são centenas de carros." Como entendem, é que ele é o carro que estava a guiar no caminho errado na autoestrada. Mas o ponto aqui é o seguinte, queridos irmãos: é muito fácil ir pelo caminho errado e pensar que estejamos corretos. Mas neste mundo, queridos irmãos, o mundo está de pernas para o ar. O mundo está a andar no caminho errado, de acordo com a maneira que Deus quer que as coisas sejam feitas, de maneira decente e em ordem. O mundo todo está a andar da maneira errada. E por isso, quando nós andamos no caminho correto, é como se estivéssemos a andar contra a corrente inteira, contra a corrente toda da água, como se estivesse a ser um peixe a nadar pelo rio acima. No sermão prévio que dei, queridos irmãos, falei acerca da importância de vermos alguns sinais, isto é, frutos na nossa vida, quando estamos a buscar o verdadeiro golo que devemos ter, que é buscar o reino de Deus primeiro na nossa vida e a sua justiça. Mas o ponto que eu hoje quero falar é acerca de o que é, na verdade, o reino de Deus. Entendemos de facto o que é o reino de Deus. Algumas pessoas perguntam: por que é que hoje existem estes problemas todos no mundo? Existem tantos problemas, tantas dificuldades, e depois dizem: se Deus de facto existe, por que é que Ele permite estes problemas todos no mundo? Por que é que Ele não intervém e para e resolve estes problemas no mundo? Ora, aqui está um ponto importante que as pessoas não entendem. Não entendem o que é o reino de Deus e quando é que o reino de Deus vai começar a governar aqui na Terra. Não entendem o significado disto que é o reino de Deus. Algumas pessoas pensam que o Evangelho é simplesmente um Evangelho acerca de Jesus, que tudo o que precisam de fazer é aceitar a Jesus. Sim, queridos irmãos, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Ele é o nosso Salvador. O Salvador que abre o caminho para nós irmos para o reino de Deus. Ele é o caminho, o que vai à frente. Ele é a verdade. Sim, Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro Criador que nos comprou de volta à vida pelo seu sangue, através de dar a sua vida. E Ele é aquele que nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. Por isso Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Queridos irmãos, entendemos de facto o significado profundo do que é esta verdade, do que é a verdade? Entendemos a profundidade do conhecimento de quem Jesus Cristo é? A verdade acerca de Jesus Cristo? Queridos irmãos, entendemos isto? É muito importante para nós entendermos isto. Ele, queridos irmãos, Jesus Cristo, é o Criador que morreu por nós. E por isso, Ele agora tem a capacidade de nos dar a vida eterna. Tem a capacidade de nos perdoar.
e nos dar a vida eterna. E por isso é que, queridos irmãos, o significado da Páscoa é tão grande, por causa do que Jesus Cristo fez por nós, do sacrifício e do sofrimento dele, nos traz um grande significado. E por isso é que a Páscoa inicial tinha que matar o cordeiro e pôr o sangue sobre as ombreiras da porta, que significando como nós entramos por esse caminho, protegidos pelo sangue de Cristo, que nos lava e que nos limpa e que nos salva. Queridos irmãos, esta verdade é uma grande parte, uma parte muito importante do significado do que é o reino de Deus. Sim, o entendimento de quem é Jesus Cristo, quem Ele de facto é uma parte muito importante do reino de Deus, porque Ele é o Rei do reino de Deus, o vindouro Rei, que vai ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores no governo de Deus, que vai governar na terra. E por que é que isso é tão importante, nós entendermos quem Ele é? É importante porque, conhecendo quem Ele é, vamos entender o que Ele quer que nós venhamos a ser, como Ele é. E então, vemos que Ele, o que Ele sofreu por nós, e o que Ele fez por nós, e começamos a entender que Ele nunca nos deixará, E é completamente dependendo em nós de nos mantermos leais e fiéis até ao fim. Porque Ele nunca nos deixará. Depois do que Ele fez, porque é que nos ia deixar agora? E por isso, queridos irmãos, quando entendemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, ficamos, digamos assim, mais motivados, mais encorajados para andarmos nesta estrada difícil, que é a nossa vida. E principalmente porque vamos ter uns anos breves, dentro de breve, à nossa frente, que vão ser muito difíceis, que vamos ter grandes provas e testes e dificuldades. E precisamos de estar bem enraizados no conhecimento de quem é Cristo, o de que Ele fez por nós, para termos esta coragem de nos mantermos fiéis até ao fim. Temos que nos manter fiéis até ao fim. E assim, com esse encorajamento, através do poder do Espírito Santo de Deus, não vamos desistir. Não vamos deixar tudo para fora. Porque vemos o que Ele fez por nós e o que Ele quer que nós façamos. E por isso vemos que vale a pena, pois Ele sofreu por nós de uma maneira que precisamos entender o que Ele fez por nós. Assim, por causa disso, precisamos de entender o que é o reino de Deus. E parte do entendimento do que é o reino de Deus, como disse, é o entendimento de quem é o Rei do reino de Deus. Ora, o reino de Deus é a família de Deus, à qual nós entramos quando somos ressuscitados e quando receberemos, então, a vida eterna. Isso é o reino de Deus. Mas o que é a família de Deus? O que é ser parte da família de Deus? Se não entendemos quem é Cristo, como é que entendemos o que é que nós vamos ser? Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, primeiro livro de João, capítulo 3, começando no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não, quando somos chamados filhos de Deus, é simplesmente uma palavra, ou entendemos mesmo o que isto significa? Entendemos isso? E de facto somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Conhecemos, queridos irmãos, o que é ser filho de Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque sim, haveremos de ser verdadeiramente filhos de Deus em plena, completamente filhos de Deus, quando formos ressuscitados e formos então seres espirituais. Mas continuando aqui, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, na segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a Ele. Ora, se não sabemos o que Ele é, como é que podemos começar a entender qual é o nosso, digamos assim, a nossa meta, o nosso golo, o que nós vamos ser? Diz ele, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E assim mesmo, uma vez que nós sabemos isto, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Queridos irmãos, este conhecimento, este entendimento na sua profundeza, no seu significado completo, nos vai dar tanta coragem de nos mantermos, como diz assim, purificarmos a nós, diz assim, se purifica todo o que nele tem esta esperança. Precisamos de ter esta esperança, precisamos de ver esta esperança, precisamos de ver este golo, esta meta, para isto nos encorajar e nos dar a força para nos purificarmos. Com a ajuda do Espírito Santo, fazermos a nossa parte e nunca desistirmos. Queridos irmãos, esta esperança vai além do milénio. Esta esperança vai muito além do milénio. Sim, vamos governar com Cristo por 1000 anos. Mas isso é só, digamos assim, um início. Porque vejam como vai para além na Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, no penúltimo capítulo da Bíblia, diz assim, começando no versículo 1. Vi novo céu e nova terra, isto é, depois do milénio. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, da parte do Pai, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Queridos irmãos, nós vamos estar na Nova Jerusalém como os primeiros frutos. E esse é parte do golo. Mas não é a cidade, é o que isto tudo representa, o significado disto. Entendemos que Deus revelou este golo, esta meta a Abraão? Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Ver no versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém. Ele a viu, ele aguardava essa cidade, ele tinha esta esperança, ele olhava para além do milénio, para a Nova Jerusalém. Entendemos o significado disso?
Entendemos que vamos viver nesta casa nova, nesta nova casa. Vai ser, digamos assim, a nossa casa. Porquê? Porque vamos viver na casa de Deus. Vamos ser parte da família dele. Vamos viver na casa dele. Entendemos este significado? Entendemos o que quer dizer que vamos ser parte da família dele, de Deus? Vamos ser filhos e filhas de Deus, ser parte dessa família? Entendemos que o significado disso? O mundo, no entanto, não acredita nisto, porque o mundo não vê Deus como uma família. Vê Deus como, digamos assim, uma entidade fechada, em que nós não podemos ter parte dessa unidade. E por isso o mundo não entende isto. É importante, queridos irmãos, nós termos esta gravura completamente bem escrita na nossa mente para entendermos o que é sermos membros da família governante no reino de Deus, que é o que nós devemos de buscar. Satanás confundiu o mundo inteiro acerca de quem Deus é. Confunde o mundo inteiro acerca de qual é o nosso destino. Queridos irmãos, entendemos qual é o nosso destino? Qual é a razão por que é que você e eu nascemos? Nós temos uma publicação, queridos irmãos, que descreve qual é o nosso destino, provando isto da Bíblia. Quero encorajar a vocês que estudem a Bíblia, usando estas escrituras aqui como guias para procurar e buscar as escrituras. Que tirem a poeira das vossas Bíblias, tirem a poeira das vossas Bíblias e abram as Bíblias para provar o que é verdade. Estudem com uma mente aberta para que a palavra de Deus possa entrar na vossa mente e na vossa consciência. É preciso ter uma mente aberta para entendermos bem o destino que a Bíblia revela do que nós vamos ser. Queridos irmãos, lemos há pouco que vamos ser como Jesus Cristo é, porque o veremos como Ele é. Entendemos assim, por isso, quem é Jesus Cristo, o que Ele é? Entendemos isto? Vejam uma escritura aqui. Vamos então ver um pouco mais acerca de quem é Jesus Cristo, para entendermos bem o que é que nós vamos ser no reino de Deus. Então vamos começar em João capítulo 1. João capítulo 1, que diz assim no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, como diz no grego, nos manuscritos originais, com o Deus, e o Verbo era Deus. Queridos irmãos, aqui está um ponto muito importante. No princípio era o Verbo. É um artigo definido, o Verbo. Não era como certas pessoas dizem, não, é só a voz. A voz se ficou e nasceu como uma pessoa. Não, era o Verbo. Sim, é a palavra logos, no grego, que é uma palavra masculina, não é feminina, como alguns dizem. A palavra logos, no grego, é masculina, mas aqui é escrito que era o Verbo, com um artigo definido. Este artigo definido significa que era uma existência, existia este ser, que era o Verbo. E o Verbo, esta existência, estava com o Deus. Esta palavra com representa não só uma existência, mas um relacionamento deste ser com o Deus. O Verbo
com o Deus. Um existia e o outro existia e estavam os dois com um relacionamento, um com o outro. Uma relação muito íntima, como vamos ver. Por isso é que diz que eram um nesta relação muito íntima. Porquê? Vamos ver, vejam, dê-me tempo para mostrar esta relação muito íntima. E depois diz, e o Verbo era Deus. Aqui estava a identificar que o Verbo era Deus. O Verbo existia, o Verbo tinha um relacionamento com o Deus e o Verbo era Deus. Queridos irmãos, aqui vemos Jesus Cristo a identificar-se como uma pessoa. Porque lemos no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Foi um ser diferente. É um ser diferente. O Verbo se fez carne. E este Verbo, vejam no versículo 2, estava no princípio com Deus, como diz, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio do Verbo. Tudo, todas as coisas. Vejam também no versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O Verbo estava no mundo. Ele veio para o mundo. Como vimos, veio no versículo 14, fez carne e habitou entre nós. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. O mundo não entendeu quem ele era. Porque diz aqui que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Tudo. E diz, nada foi feito. Nada do que foi feito se fez. Sem ele. Tudo foi feito por ele. Vejam também no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Isto é o Pai. O Deus unigênito. Jesus Cristo unigênito. O Deus unigênito. Que está no seio do Pai é quem o revelou. Isto é Jesus Cristo. É que revelou o Pai. Ninguém mais viu a Deus. O Deus unigênito é que o revelou. Jesus Cristo é que revelou o Pai. Isto quer dizer que, previamente, as pessoas não sabiam quem era o Pai. Não tinham uma visão clara de quem era o Pai. Vejam também em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, porque aqui vemos o caso em que uma pessoa podia estar a dizer, isto está-se a identificar a ele como Deus, e ele não era Deus, por isso era um roubo de identificação, Não, queridos irmãos, não é um roubo de identificação. Filipenses capítulo 2, versículo 6, falando aqui em Jesus Cristo. Pois ele, Jesus Cristo, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Ele existia em forma de Deus. Entendemos? Ele era Deus, estava com o Deus Pai. E ele era Deus. Vimos isso em João capítulo 1, versículo 1 e 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não foi um roubo de identificação, não foi um insulto a dizer que eu sou uma pessoa que não era. Não era uma identificação falsa. Não julgou como usurpação, um pecado de chamar-se a si igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
Por isso ele era Deus, esvaziou desta forma de Deus para ser da forma de um homem. Vejam também em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou-nos pelo Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz assim, pelo qual fez o universo. Queridos irmãos, é muito claro, fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, a expressão exata do Pai. Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata. E a expressão, isto é, a reprodução exata de caráter, da capacidade de ser justo como Deus é, este caráter, desta natureza divina. Continuando assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra, por isso é que ele é a palavra, por isso é que ele é o verbo, por isso é que ele é o logos, pela palavra do seu poder, através do Espírito Santo, do seu poder, que é o Espírito Santo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem está sentado à direita do Pai é Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus Cristo criou o universo. Ele é o Criador. E Ele sustenta todas as coisas, mantém o universo a andar da maneira correta, está a sustentar. Quando as coisas se desviam um bocadinho, Ele mantém as coisas direitinhas no universo. Sustenta. Vejam também no versículo 8 do mesmo capítulo. Diz assim, mas acerca do Filho, isto é o Pai a falar, o teu trono, ó Deus. Acerca do Filho, o Pai disse, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Pai disse acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, por isso Jesus Cristo, o teu Pai, por isso Deus, Jesus Cristo, o teu Deus que é o Pai, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vemos como a Bíblia refere a Jesus Cristo não só como o Filho de Deus, mas como Deus. O próprio Pai o chama Deus, o teu trono, ó Deus. E por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Vemos o que a Bíblia diz, com uma mente aberta, vemos o que diz. E, queridos irmãos, não está a falar aqui a dizer que Jesus Cristo só criou a igreja. Está a falar aqui que Jesus Cristo criou tudo, tudo. Vejam também em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E vamos ler aqui o contexto. Por certas pessoas dizem, não, preciso ler o contexto aqui de Colossenses 1. Então vamos ver o contexto. Primeiro, aqui em Colossenses capítulo 1, começa, Paulo introduz-se a si mesmo e dá graças, uma introdução, um prefácio, uma saudação, e depois dá graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos outros cristãos que estão aí em Colossenses. E ora, e pede, e diz que ora por eles, e como veem, por exemplo,
quando começa a ler aí também no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Por isso, Paulo está a dizer, ora por estes cristãos dos Colossenses, os Colossenses, e ora para que eles estejam cheios do conhecimento de qual é a vontade de Deus. Vês do pleno conhecimento de Deus, como leem ao fim do versículo 10. Sendo fortalecidos. Por isso está a dizer, está a orar por eles, para que eles tenham este conhecimento completo. E depois no versículo 13 ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. O Pai nos libertou do império das trevas. Nós, poucos, que fomos chamados, os que estamos de facto a viver de acordo com as regras do reino de Deus. Estamos a viver de facto com as regras do reino do Filho do seu amor. Ele então nos transportou para este, digamos assim, este ambiente do reino de Deus, desta maneira de ver, como somos embaixadores do reino de Deus. Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Sim, Jesus Cristo nos compra e nos perdoa os pecados, nos compra de volta do pecado. Depois diz no versículo 15 que ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro primogênito, o primeiro de homem que veio de homem e veio a ser espiritual. É o primogênito, o primeiro que, depois de ser homem, ficou um ser espiritual. Pois nele, isto é em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus, as terras, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isto é, vejam quão grande, quanto grande Jesus Cristo é, porque tudo foi criado por ele. Ele é o primeiro a vir do homem para ser espiritual. Ele é o próprio Criador. Tudo foi criado por meio dele. Todas foram criadas as coisas, nos céus, na terra. Tudo foi criado por ele, quer principados, quer potestades. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Como lemos em Hebreus, tudo subsiste. Por meio dele, tudo subsiste. Ele mantém as coisas a andar, em andamento. Vejam por isso quão grande Cristo é. Não só ele, versículo 18, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele é o princípio, é o primeiro e o último, como lemos no Apocalipse. E vamos ver daqui a pouco porque diz assim, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Queridos irmãos, ele, Jesus Cristo, é a cabeça da igreja. Ele criou todas as coisas. Vejam quão grande, como é grande Jesus Cristo, como Jesus Cristo é grande. Vejam, ele é o Criador, ele é o nosso Salvador, ele é a cabeça da igreja, ele é tudo em tudo. E nós vamos ser como ele. Como lemos em João. Nós vamos ser como ele. Está claro, muito inferiores, mas vamos ser dessa glória, tipo de glória, dessa forma, dessa espécie, dessa forma de Deus. Ele é o primogênito, o primeiro, mas nós vamos nascer depois, quando formos ressuscitados, na primeira ressurreição. Vemos então, começamos a entender o tamanho da esperança que está à frente de nós. Não é só esta cidade, não é só reinar por 1000 anos, mas é sermos parte da própria família de Deus. Queridos irmãos, tudo foi criado por Jesus Cristo. Outra escritura que diz tudo foi criado por Jesus Cristo é em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Efésios, capítulo 3, versículo 9. É importante lerem isso na Almeida Corrigida e Fiel, porque nesta Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, então
segue a maioria dos manuscritos gregos. Muitas das outras Bíblias não têm a maioria dos manuscritos gregos, que é o original inspirado por Deus. Mas na Almeida Corrigida e Fiel, Efésios capítulo 3, versículo 9, lê-se da seguinte maneira: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Vocês vejam isso na Almeida Corrigida e Fiel, e isso também está assim em muitas das Bíblias inglesas. Infelizmente, muitas das Bíblias portuguesas não têm isso porque tiraram essa parte. Mas é o que está na maioria dos manuscritos gregos, nos manuscritos Koine, os verdadeiros manuscritos no grego original. Mas também vamos então agora ver assim ao Antigo Testamento, como confirma isto. E vamos ler então em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz assim no versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem. Está aqui a ver o verbo, está no plural, nós façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos aqui o plural. O plural. Ou certas pessoas dizem, não, isto é uma expressão que significa pluralismo majestico. Queridos irmãos, isso é tentar desviar do que a Bíblia diz. Porque vejam outro exemplo aqui. Quero ver a vocês outro exemplo aqui, em que demonstra que há dois seres claramente. Vejam, por exemplo, em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Aqui é a situação de 3 homens, como vem no versículo 2, levantou ele os olhos, Abraão, e eis 3 homens de pé em frente deles. Um era o Senhor e 2 anjos. Vendo-os, ocorreu, e depois vem aí que eram os 3 homens, e vejam, por exemplo, no versículo 13, disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Disse o Senhor, quem é este Senhor? Este Senhor é Jesus Cristo, como vamos ver daqui a pouco. Vejamos, continuando a ler então, aqui a ler no versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Que é Abraão a falar com Jesus Cristo. Porque lembra-se que Jesus Cristo, ele próprio disse que Abraão esteve contente quando viu o dia dele. E Jesus Cristo também disse que nenhum homem viu o Pai. Aqui, por isso, não podia ser o Pai. Mas continuando então a ler no versículo 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E este Senhor é Jesus Cristo, que é escrito aqui com YHWH, ou como alguns dizem YHVH. Mas está aqui o ponto em que disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. E continua aí a falar do Senhor, por exemplo, veja também no versículo 20, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de facto o que têm praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E depois continua da história, mas vejam assim, por exemplo, no capítulo 19, versículo 24. Diz assim, Gênesis capítulo 19, versículo 24. Então fez o Senhor, que é Jesus Cristo, chover enxofre e fogo da parte do Senhor, que é do Pai, sobre Sodoma e Gomorra. Jesus Cristo, então, que é o Senhor, vê-se aqui que há 2 YHWHs,
Um é, fez o Senhor chover enxofre da parte do Senhor. Jesus Cristo mandou ou fez com que chovesse enxofre e fogo. E isso veio do céu, da parte do Pai, sobre Sodoma e Gomorra. Vemos aqui dois senhores em Gênesis 19, 24. Também vemos dois senhores em Salmos 110. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 110. Em Salmos 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse o Senhor, isto é o Pai, ao meu Senhor, que é Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E depois vejam também no versículo 5, que diz assim, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Quem é o Senhor à tua direita? Está claro que é Jesus Cristo. Mas o ponto importante aqui é que no versículo 5 do texto masorético se lê Adonai. Por isso é que escrevem em Senhor sem ser capitalizado. Mas este é um dos 134 locais onde o texto masorético lê Adonai e que o Masora indica que o texto originalmente lia YHWH e tinha sido alterado pelos escribas numa tentativa deles para clarificarem o texto. Os escribas mudaram o YHWH para Adonai, no versículo 5, porque não queriam que erroneamente identificassem este senhor, o meu Adon, na mão direita de YHWH, do Senhor, do versículo 1, como um outro YHWH à direita. Por isso mudaram, no versículo 5, a palavra Senhor, YHWH, para Adonai. Isso podem ler no Masora, que é onde as emendas foram registadas, as emendas que os escribas fizeram às Escrituras. E aqui, por isso, vê-se que o Senhor disse ao meu Senhor, e no versículo 5 diz, o Senhor à tua direita, e este Senhor aqui, no original, no que foi inspirado, o qual os escribas mudaram o texto inspirado, vê-se que aqui este Senhor era o YHWH. Por isso, vê-se que há dois senhores. Como é que dois podem ser um? Vocês estão perguntam. Como é que dois podem ser um? Vejamos como Jesus Cristo explicou esta unidade entre os dois. Vejam em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Começar a ler no versículo 25. Diz assim, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes querido que eu vim da parte de Deus, da parte do Pai. Vim do Pai, versículo 8, e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele veio do Pai e vai para o Pai. Como sabemos, ele está sentado à direita do Pai. São dois seres. Um é o Pai e o outro é Jesus Cristo. São dois seres. Duas pessoas diferentes, mas são um. Vejam também, continuando, no capítulo 17, versículo 3 a 5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, isto é o Pai, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é a oração de Jesus Cristo, a orar ao Pai, e a dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, isto é o Pai, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, o Pai é o Deus verdadeiro, é o supremo Deus. Deus verdadeiro. E depois, continuando a ler no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Que eu tive junto de ti. Não era que eu era uma voz assim. Eu tive junto de ti. Era um outro ser junto de ti. Antes que houvesse mundo. Ora, se as pessoas dizem, não, e depois procuram num rodapé de uma Bíblia que eu fui comprar de propósito para ver, mas nessa Bíblia, na palavra traduzida, que é parte da Bíblia, diz assim, que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sim, no rodapé há um comentário a dizer, está bem, se as pessoas também leem de outra maneira. Mas isso é um comentário de homens. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o manuscrito aqui em João diz, que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. A glória que eu tinha. Ele diz assim, agora Pai, glorifica-me com esta glória que eu tinha. E isto precisamos de entender, esta glória que Jesus Cristo tinha e que tem. Porque nós vamos ser como Ele. E por isso é importante entendermos isto. Continuando então a ler no versículo 11. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um, como nós somos um. Vemos aqui, queridos irmãos, vejam, por exemplo, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles sejam um, como diz na Almeida Revista e Corrigida, com na Almeida Corrigida e Fiel. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O Pai e Jesus Cristo são um. Mas são dois seres diferentes. E nós somos seres diferentes. E nós também, o nosso objetivo é para virmos a ser um. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Entendemos como é que dois ou mais podem ser um? É porque tem esta unidade. Queridos irmãos, a minha esposa e eu devemos ser um quando nos casamos. É o que a Bíblia diz em Gênesis 2:24. Diz assim, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Serão ambos um. Eu e a minha esposa devemos ser um. Em unidade. Em maneira de pensar. Em objetivo. Não há divisão, deve haver divisão entre nós. Devemos ser um. Esta unidade, esta união muito especial e única, só é possível quando há um verdadeiro, genuíno amor segundo Deus. Quando há o amor segundo Deus, então há esta unidade. Este é o amor de Deus que une para um. Por isso Deus é um. Alguns dizem,
O Novo Testamento nunca chama Jesus Cristo como Deus, mas só como Filho de Deus. Ora, queridos irmãos, vimos isso em Hebreus há pouco no capítulo 1, que isso não é o caso. Mas vejam também em João capítulo 20, que é só aqui umas páginas à frente, onde estamos agora. João capítulo 20, versículo 27 a 29. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo. Ao Tomé que tinha dúvidas de quem era Jesus Cristo: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, quando pôs as mãos e viu quem era Jesus Cristo, disse: Senhor meu e Deus meu. O Tomé disse: Senhor e Deus. Chamou a Jesus Cristo Deus. Se Jesus Cristo achasse que isso tivesse sido mal, teria corrigido Tomé imediatamente. Mas o que é que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados nós que não vimos isto tudo, mas que acreditamos. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia, aqui foi Pedro. Vimos há pouco Jesus Cristo, que não criticou o Tomé. Vimos um pouco antes Paulo a falar no livro de Hebreus. E vejam agora aqui também em Tito, no livro de Tito, capítulo 1. Vejam no versículo 3 e 4, diz assim: em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Quem é o Salvador que Paulo se refere aqui em Tito? Porque ele diz Deus, que diz que manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Foi Jesus Cristo que deu a responsabilidade a Paulo de ir representar Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que apareceu perante ele. Foi mandato de Deus, nosso Salvador. Foi Jesus Cristo. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quem é o Salvador que Paulo refere-se aqui? Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas no versículo anterior chamou a Deus, nosso Salvador. Sim, está claro, Deus também é, o Pai também é o nosso Salvador, mas o Salvador que ele está a referir aqui é Jesus Cristo. Vejam também no capítulo 2, versículo 10. No versículo 2, capítulo 10, diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Cristo, de Deus, de nosso Salvador. E vejam também no versículo 13: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É muito claro aqui. Do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E no capítulo 3, versículo 4, a benignidade de Deus, o nosso Salvador. E depois no versículo 6, que ele derramou para nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridos irmãos, e depois ele diz no versículo 8, fiel é esta palavra. Queridos irmãos, Paulo, Pedro, Jesus Cristo, em Titos, em Hebreus, descreveram Jesus Cristo como Deus. Outros dizem, mas isto como é possível? Viver eternamente, depois morrer e depois viver eternamente outra vez. Isso não está escrito em nenhum sítio na Bíblia. Está assim. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1.
Apocalipse capítulo 1. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é que está a falar? É Jesus Cristo aqui, está a falar. Jesus Cristo. E aquele que vive eternamente. Estive morto, mas eis que estou vivo de novo, pelos séculos dos séculos. Vive, morreu e vive de novamente. Vê-se esta eternidade, e morreu e continua com a eternidade. Vê-se esta aqui em que ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo, o primeiro e o último, como lemos aqui no versículo 17. Vejam também em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: o anjo da igreja em Esmira escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver? É Jesus Cristo. É Cristo. Então vejam também no Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e 13. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Isto é Jesus Cristo que vem sem demora. Com ele traz o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é este? É Jesus Cristo. O primeiro e o último, o princípio, o fim, o Alfa e o Ômega. E de onde é que isto foi extraído? Isto foi extraído de Isaías 44, versículo 6. Vejam comigo então em Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Diz assim: assim diz o Senhor. O Senhor, quem é o Senhor? É Jesus Cristo, Rei de Israel. Ele é o Rei. Ele é o Rei dos Reis que vem reinar na terra. Rei de Israel, seu Redentor. Ele é o Redentor. Ele comprou com a vida dele. O Senhor dos Exércitos. Ele vai ser o Senhor que vai trazer as tropas. O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vai combater contra as nações, como leem no Apocalipse. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Além de mim, não há Elohim. Não há Deus. Além dele, da família dele, não há outro Deus. Então, com este entendimento, leiam ao seu vosso tempo Isaías 45, que é muito encorajador. Mas para vos explicar um pouco mais, vejam também Isaías 48, versículo 12. Isaías 48, versículo 12. Diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Quem é o primeiro? Quem é o último? É Jesus Cristo, como vimos. Também a minha mão fundou a terra, como vimos. Ele criou tudo, foi criado por ele. E a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos a todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? E depois saltando para o versículo 15. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Chegai-vos a mim, isto é Jesus Cristo a dizer. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Jesus Cristo tem estado lá. Agora o Senhor, isto é o Pai, o Senhor Deus me enviou a mim. Jesus Cristo é o que está a falar aqui. E o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, Jesus Cristo, Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, isto é os mandamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus. Foi Jesus Cristo que deu os mandamentos. Queridos irmãos, por isso é que Jesus Cristo disse, eu sou.
eu sou. Vocês leiam em João capítulo 8, que ele disse, eu sou. Versículo 23, 24, 28, 58 e 59. Ele disse, eu sou. E por isso quiseram matá-lo. Porque entenderam o que ele estava a dizer. Entenderam que ele estava a dizer, a fazer igual a Deus. Como vem também em João capítulo 5. Que quiseram matá-lo. Porque disseram, estás-te a fazer igual a Deus, isto é uma blasfémia. Queridos irmãos, esta é a maravilhosa verdade acerca de quem Jesus Cristo é. E por isso, quando ele diz em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de sermo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte na cruz. Queridos irmãos, ele não pôs só a sua vida física na linha, em risco, mas pôs a sua própria vida eterna em risco. Ele foi o Criador. Ele é que criou tudo. É tudo que subsiste. A vida dele vale mais que toda a nossa vida e deu a vida dele por ti e por mim. Por isso, quando começamos a entender o que ele fez por nós só queremos pôr de joelhos perante ele e dar glória a ele e ao Pai. Porque não merecemos nada. Então, conhecemos verdadeiramente porque é que queremos nos ajoelhar e dar glória a Jesus Cristo e ao Pai. Porque o sacrifício que ele fez e o sofrimento que ele teve é uma coisa fantástica. Por isso diz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Porquê é que todo o joelho se vai dobrar perante ele? Porque vamos querer ajoelhar perante ele. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor do Antigo Testamento. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando vemos isto, começamos a entender que ele deu a vida dele, mas não só deu a vida dele, mas ele sofreu por nós. Ele não teve que sofrer, podia simplesmente morrer, mas ele sofreu por nós porque o pecado causa sofrimento. Quando pessoas fazem coisas erradas, as pessoas ficam magoadas, ficam aborrecidas, ficam chateadas, digamos assim, sofrem por causa de pecado de outras pessoas. Mas quando nós perdoamos e aceitamos este sofrimento sem retaliação, estamos a dar um ato de amor que ajuda a curar esta ferida do sofrimento que as pessoas nos deram, porque estamos a aceitar esse sofrimento sem retaliação. Esse é o grande significado do pão na Páscoa. Um grande significado. E por isso, vejam então em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12. Diz assim. Romanos 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Não. Não somos devedores à carne, não. Somos devedores a Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo que Ele fez por nós. Sim, que Ele é o nosso Deus. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito,
com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis, porque estamos a viver na justiça. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ter aquele espírito, aquela mente de Jesus Cristo, a mente de Deus. Somos filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de filiação, como devia de ser, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos desta família de Deus. Somos irmãos de Cristo. Somos desta mesma forma. Estamos nesta unidade, como lemos em João 17, para sermos um, como eles são um, nesta unidade. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Entendemos? Herdeiros de herdar esta família, de sermos nesta família de Deus, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, aqui está uma grande palavra, se com Ele sofremos. Sofremos com Ele? Aceitamos os sofrimentos que as pessoas nos dão sem retaliação e perdoamos sem retaliação. Para quê? Para ajudar a reconciliação, para ajudar a cura deste sofrimento. Por isso é que precisamos sofrer sem retaliação. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E iremos então para a família de Deus, para sermos os primeiros frutos, as primícias, para estarmos nesta nova Jerusalém. Para sermos desta família, para reinarmos com Ele, como reis, para reinarmos com Ele. Não é reinar para pôr outras pessoas em baixo, é para reinar para ajudar, para salvar o mundo desta miséria que o mundo hoje em dia existe no mundo. Por isso é que esperamos pelo reino de Deus. E por isso é que hoje há sofrimento. Porquê? Porque o reino de Deus está à espera de nós. Porque nós estamos em treino. Até nós nos treinarmos, a aprendermos a sofrer sem retaliar, a pormos mais do caráter de Deus e da natureza divina. Este é o treino difícil que estamos a ter para pormos a natureza divina. E quando pomos esta natureza divina na nossa vida, para podermos ser um como eles são um. Sermos unidos com eles, para sermos parte desta unidade. Um Deus. Está claro, muito inferiores nesta família. Mas nesta família, como por exemplo, seja a família Campos ou família que seja que for, nesta família chamada Deus. Na família que você seja, na vossa família, devem estar todos unidos também. Mas os filhos e os netos são muito mais pequeninos que os pais e os avós. E é assim como é Deus, é uma família. Estão unidos, é um. São um, há esta unidade. Unidade através do amor, do verdadeiro amor de Deus. Vejamos continuando assim. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porquê? Porque vamos salvar o mundo. Este mundo precisa do reino de Deus para salvar o mundo. A ardente expectativa deste mundo é a revelação dos filhos de Deus para salvarmos o mundo. Com Cristo, debaixo de Cristo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, deste mundo que é uma corrupção, que é um desastre. Vai ser redimido para a liberdade da glória dos filhos
de Deus. Isto é o reino de Deus a reinar na terra, isto é a nossa responsabilidade, isto é que precisamos de entender o que é que vamos ser filhos e filhas de Deus, vamos ser como Ele é. Entendemos isto? Espero, queridos irmãos, que isto vos dê o entendimento. Vejam, por exemplo, no versículo 22 e 23, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos, nesta esperança. Mas é não só para nos salvar a nós, para salvar o mundo, para salvar debaixo do reino de Deus, que vamos ser parte do reino de Deus, da família de Deus, para governar com amor. Governar com amor. Amor que sofre, amor que é gentil, amor que suporta tudo, um amor que nunca falha. Isto é o nosso golo, isto é a nossa meta. Isto é o que nós devemos de vestir, a natureza divina. Queridos irmãos, olhem para a glória que viremos a ter, que não é para ser comparada com os sofrimentos que temos temporariamente. Isso é a nossa meta. Isso é amor para com a humanidade. Porque estamos a submeter ao treino que Deus nos está a dar agora. Para, ao fim disto tudo, servirmos debaixo de Cristo no futuro, quando vamos ter vida. Sim, quando vamos ter vida, quando vamos ter força, energia, saúde, vida, para podermos fazer a obra da família de Deus. Sim, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida eterna. No entanto, como disse ao início, acerca daquela pessoa que recebeu a chamada, telefonema da sua esposa, que disse, não é só um carro, são centenas de carros a virem contra mim. Queridos irmãos, para nós, nesta vida, todo o mundo está contra nós. Estamos a nadar, digamos assim, contra a corrente. Estamos a nadar para cima do rio. Mas isto é o nosso campo de treino, para nos treinarmos a desenvolver o caráter de Deus, o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, para virmos a ter a natureza divina. Por isso, queridos irmãos, não desistam agora, quando falta pouco tempo, não desistem, olhem para o golo, para a meta que vocês têm, que a meta é para servir a humanidade em amor no futuro.